Nós estamos começando o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, de Brasília para todo o Brasil, através das redes sociais e também do nosso canal K e o diretodebrasilia.com.br. Hoje, o Direto de Brasília está recebendo mais um convidado muito especial. Vamos fazer isso com todos. Mas hoje, nós estamos recebendo aqui no nosso programa o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Deputado, é uma satisfação, uma alegria contarmos aqui com a sua presença. Bom dia, mais uma vez obrigado pela oportunidade. E eu até fico surpreso, porque não sabia que o senhor desejava ser candidato à presidência da República, não é, Campos? Pois é, e as últimas pesquisas apontam o deputado Jair Bolsonaro em primeiro lugar, juntamente com a ex-senadora Marina Silva. Mas algumas pesquisas ainda mostram e apontam o ex-presidente Lula como candidato que não vai ser, né? Então vamos conversar com o deputado Jair Bolsonaro, mas eu vou repetir a minha surpresa, deputado. Eu lhe conheço há mais de 20 anos e nunca soube que o senhor tivesse essa pretensão de ser candidato à presidência da República. O que o levou a pretender esse posto, a pretender ser candidato à presidência da República? Quando nos conhecemos, eu nem me imaginava deputado federal. É verdade. É a vida. Eu, quando acabei meu 6º mandato, e fui o mais votado do Rio de Janeiro, eu já comecei a amadurecer isso em mim. A gente começa a olhar e ver quem está na presidência, quem é a sua equipe. A gente fala, será que nós não poderíamos fazer melhor? E resolvi, então, sozinho em casa, desenvolver um plano sem recurso, sem tempo de televisão, sem um grande partido ou médico, saberia que jamais teria isso aí, para chegar lá. E comecei a botar em prática andando pelo Brasil. E a mensagem que eu levo é a verdade acima de tudo. Até muitos de vocês de vez em quando me perguntam, como é que você vai se eleger sem mentir? Porque é uma prática na política brasileira, infelizmente, E eu tenho dito, se é para mentir, não vou chegar. Estamos no caminho certo, tanto é que o Campo acabou de mostrar uma pesquisa do Datafolha. As pesquisas todas são suspeitas no Brasil, no Brasil se suspeita de tudo, sem querer desmerecer o Datafolha, mas também entra nesse rol. E me surpreende até a mim, confesso a você, que eu esperava sim ter uma certa projeção, essa altura do tempo aqui, mas não como chegou no momento. Então a ideia é, depois dos 60, voltar a ser soldado e procurar servir a sua pátria. Esse é o meu entendimento da atual situação política do Brasil e a minha. Enquanto você é parlamentar, deputado, é mais fácil ficar próximo da família. Mas nessa situação, nessa perspectiva de candidatura à presidência da República, como é que a família vê a sua candidatura? Tenho conversado muito com a minha esposa, tenho uma filha de 7 anos, e falei para ela do que eu queria, se ela daria o devido apoio. Porque se você não tiver uma base em casa, não estiver bem em casa, você não vai a lugar nenhum. É sacrificada, sim, problemas não faltam. Muitas vezes se faz acusações envolvendo o nome dela, inclusive, como se ela tivesse sido empregada minha no passado, que não é verdade. Ela já era empregada minha quando eu casei e depois, após o casamento, nós a demitimos. Se bem que pela Câmara poderia continuar para o casamento, porque ela estava empregada antes do casamento, mas ficou fora. Meu pessoal ataca o tempo todo. Mas ela está tranquila na dela e dando todo o apoio. Isso é muito importante para qualquer coisa, não é apenas na política, não. Nas suas andanças pelo país, o senhor tem viajado muito, E o que é que as pessoas estão dizendo sobre a sua candidatura? É um pouco mais de 20 capitais de estado, em umas 15 grandes cidades, ao longo de 3 anos. A recepção tem sido maravilhosa, em aeroportos, as palestras ministradas, E isso aí, logicamente, para um político, Campbell, como hoje você tem um quadro completamente deteriorado nosso, isso é você marcar um gol na final da Copa do Mundo, Eu me sinto dessa maneira, nada me sobe à cabeça. Sei que tem muita gente melhor que eu pelo Brasil, mas a oportunidade, no momento, está para nós. Eu peço a Deus que continue nos dando força para continuarmos nesse objetivo. Deputado, mas nessas suas andanças, como o senhor respondeu aí ao Campo, o que as pessoas estão falando, o que elas estão pedindo? É questão de segurança, é corrupção, enfim, o que as pessoas querem? Olha, o que marca muito nas pessoas no Brasil é violência e corrupção. Na coisa no tocante à violência, nós temos
uma proposta nossa que nós temos conversado e a população tem abraçado isso aí. No tocante à corrupção, você vai pelo exemplo, que foi citado por Joaquim Barbosa como o único que não foi comprado pela base, não foi comprado pelo PT, a questão do doleiro Alberto Youssef, foi um dos 3 que não pegou dinheiro na Petrobras. Eu devolvi em 2014, quando a JBS não estava ainda com essa, na crista da onda da corrupção, eu devolvi 200 mil que o meu partido botou na minha conta, que foi, a doadora original era a JBS. Então a gente tem essas questões, e eu acho que é pelo exemplo. Outras questões que eles querem é autoridade. Por ser capitão do Exército, e de certa forma você encarna esse sentimento. Não é autoritarismo, é autoridade, alguém que possa realmente ter pulso. E outra questão, quando eu falo, talvez vocês perguntem sempre isso, porque isso aí está na cabeça de todos os jornalistas, né? Como é que você vai fazer a governabilidade do Brasil? Porque até hoje, o que nós sabemos é que a governabilidade é em cima do balcão de negócio. Da repartição de ministérios, de bancos estatais, né? Do que o poder público tem. Tá? E a gente fala que não pode ser assim e apresenta uma contraproposta. E o pessoal acredita nisso. E nós estamos nessa entoada aí. Deputado, o senhor é candidato dos militares? Ô Campo, eu sou capitão do Exército. Obviamente, quando eu me elegi vereador em 88 e deputado federal em 90, maciçamente meu voto foi dos militares. E tive ao longo de alguns mandatos uma atuação voltada quase que exclusivamente para o setor militar e funcionalismo público. Nos últimos 2, 3 mandatos, nós já começamos a redirecionar isso daí. Até porque muita coisa foi apaziguado na área militar. Não se tem mais problema de pensão, questão de ex-combatente. O reajuste nosso tem ocorrido de forma bastante tímida. Eu acho que a classe merecia mais, levando-se em conta o que os outros têm, tá? E nós diversificamos. Então, quando alguns me acusam que eu seria apenas o candidato dos militares, é tentar fazer com que as outras pessoas, né? É porque existe, né, um ranço contra os militares. Mas, hoje, o que a gente assiste? Talvez em razão disso, não sei, mas a aeronáutica está desmontando um avião para montar outro, não existe coturno, não existe comida nos quartéis. Mas houve morte de um lado, houve morte do outro lado, e, portanto, nós temos que conviver com isso aí. O senhor acha que realmente existe algum risco de haver uma radicalização ou não no país? Também, né? Os nossos navios, né, praticamente estão todos quase no porto, os aviões não decolam. Está completamente socateada. O soldado é formado dando menos de 20 tiros de 762 por ano. Na própria brigada paraquedista que eu passei por lá, mal se dá 4 saltos por ano por falta de meios da aeronáutica. A questão salarial, né? Um recruta ganha abaixo do salário mínimo. Se fazer uma comparação com as carreiras típicas de Estado, uma diferença enorme. Nós não queremos tudo isso até, né? Falo dessa, mas não tão pouco. Então nós temos problema sim. As evasões por ano, pessoal de carreiras, oficiais, em média 200 pés de demissão por ano, capitães e tenentes. No tocante a segundo e terceiro sargentos, esse número é 4 vezes maior. Então tem esses problemas que tem que se buscar a solução. Agora, muitos deles envolvem recursos por parte da União. Então não é fácil você buscar a solução para tudo isso aí. Mas a nossa visão, hoje em dia, além das Forças Armadas, que elas são importantes para a democracia. Sim. Quem disse se um país vai viver na democracia ou não, são os seus generais. Essa é uma grande verdade. Não existe ditadura sem Forças Armadas. Bem como não tem democracia sem Forças Armadas. E as nossas Forças Armadas estão sendo um exemplo do Brasil de há muito. E nós já voltamos com o Direto de Brasília.